Irmãos, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus na carta, aliás, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos começar hoje uma série de ministrações que vamos tratar de um tema que aparece aqui no capítulo 2 de Apocalipse, bem no começo desse capítulo, quando encontramos a carta que o Senhor Jesus mandou João enviar à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Queria chamar a atenção dos irmãos no versículo 4. No versículo 4 nós temos o assunto, o tema que vamos tratar nessa e nas próximas oportunidades, né? Ou seja, na única reprovação que o Senhor Jesus colocou, ou mandou, né, que João escrevesse e enviasse à igreja que estava em Éfeso. E qual era esta reprovação? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja que estava em Éfeso tinha grandes virtudes, mas ela tinha também um grande problema. Ela havia abandonado o seu primeiro amor. E nesse primeiro momento, irmãos, eu gostaria de fazer uma introdução. Eu gostaria de colocar para os irmãos, repartir com os irmãos algumas coisas importantes relacionadas com a igreja que estava em Éfeso, mas também relacionadas com a própria cidade de Éfeso e com o contexto que envolvia, né, a cidade de Éfeso e até mesmo a região onde Éfeso se localizava. Isso vai ser importante para a gente compreender algumas coisas que estão relacionadas com esta reprovação, né? Com esta
grave reprovação que o Senhor Jesus denuncia em relação à cidade, ou aliás, à igreja, né, que estava ali na cidade de Éfeso. No versículo 5, o Senhor fala que essa situação era tão grave, né, que a igreja que estava em Éfeso havia caído. Então era uma igreja que momentaneamente, né, estava caída. Não era algo simples, pequeno, sem valor, sem importância, algo que podia ser desconsiderado. Pelo contrário, o Senhor disse que a igreja estava caída, e a queda era tão séria, né? Era tão grave, que se ela por acaso não se arrependesse e não voltasse àquele lugar, àquela posição e sobretudo àquela condição que ela havia possuído, havia alcançado anteriormente, o Senhor diz que estava pronto para remover ela do candeeiro ou do seu lugar, né, da sua posição como igreja do Senhor ali naquela cidade. Eu já disse, Éfeso mantinha, né, várias virtudes, grandes virtudes, mas ela havia caído, ou estava caída em relação ao principal. E fica bastante claro no texto que estas virtudes que estavam preservadas não salvava ela de ser removida do seu lugar. O Senhor reconhece aquelas virtudes, mas não disse que aquelas virtudes compensavam a sua fraqueza. Era necessário, lógico, manter aquelas virtudes, mas era preciso refazer o seu fracasso. Se isso não fosse feito, ela estava numa condição de reprovada. Isso é muito importante, irmãos, para nós. Guarde isso no seu coração. Nós vamos tocar isso muitas vezes, né, enquanto estivermos falando deste assunto. Mais um detalhe: nós sabemos que as 7 cartas que o Senhor mandou João escrever para as igrejas da Ásia, elas têm uma face profética. Elas representam 7 fases da igreja, que cobrem desde o Pentecoste até o dia da vinda do Filho de Deus. Mas também sabemos que cada uma destas igrejas, cada uma delas foi uma igreja histórica, né? Éfeso existiu de fato. Durante um longo período, a igreja esteve ali em Éfeso, né, na presença do Senhor. E não só ela, mas todas as outras 6 igrejas que nós temos, né, no início aqui do livro de Apocalipse. Ainda olhando para o versículo 4, eu queria colocar mais algumas coisas. O Senhor disse que a igreja havia abandonado, né, o seu primeiro amor. Então nós vamos não só falar da queda, mas vamos falar deste amor. Amor este que procede de Deus. Deus é a fonte
de todo amor. E Ele próprio é o amor. Então, a igreja em Éfeso estava fracassando em relação ao Senhor e em muitas coisas. Nós vamos ver como este amor pode ser guardado. E não só guardado, mas aumentado e fortalecido e etc. Né? Porque se o Senhor Jesus está reivindicando que esse amor fosse mantido na vida deles, porque isso é possível. Isso está derramado sobre a igreja pelo próprio Deus, da sua graça. Então nós vamos ver do que o Senhor Jesus está falando aqui através de João. E como que isso pode ser guardado, preservado, fortalecido? E nós vamos ver também por que os efésios perderam esse primeiro amor. Ou seja, vamos olhar e ver nas práticas desta igreja o que ocorreu. E na direção, na dependência do Senhor, buscando o Senhor, vamos ver a relação que existe entre o que ocorreu com aqueles irmãos e o que pode estar ocorrendo conosco, ou vir ocorrer conosco, porque somos a igreja do Senhor também. E se o Senhor requereu isto dos irmãos que estavam ali em Éfeso, Ele continua requerendo isso do seu povo até o fim. O primeiro amor. Amém, irmão? Eu queria fazer mais algumas observações em relação à igreja que estava em Éfeso. Eu queria falar um pouco dos irmãos que serviram a igreja em Éfeso. É muito importante a gente ver isso neste começo. Inicialmente eu queria ler com você a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Aliás, nós vamos ter como base das nossas meditações em relação a esse tema a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos olhar também um pouco a carta que Paulo escreveu aos Efésios e na primeira epístola de João e outros textos, né, quando necessário, para complementar os assuntos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Paulo disse assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, e roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidades frívolas. Até aí, amado.
inicialmente chamar a sua atenção para a primeira parte do versículo 3, Paulo cita um momento em que ele estava indo para Macedônia e ele pede a Timóteo que permanecesse na cidade de Éfeso e continuasse pastoreando a igreja que estava em Éfeso. Por que eu estou lendo este versículo? Para a gente perceber que a primeira carta de Paulo a Timóteo, também a segunda, tem uma relação direta com a igreja em Éfeso. Então, se queremos ver o que ocorreu em Éfeso, temos que olhar para essas duas cartas e, com a graça do Senhor, ver as dificuldades do dia a dia daqueles irmãos ali. Mas retornando ao livro de Apocalipse, não precisa abrir, é só uma informação. Quando João escreveu a carta, por ordem do Senhor, à igreja que estava em Éfeso, ele escreveu isso lá pelos anos 95, 96 da nossa era. Então guarda aí. João já estava velhinho e ele está escrevendo para Éfeso, ano 95, 96. Então a igreja de Éfeso recebeu essa reprovação de igreja que estava caída através de João no ano 95 ou no ano 96. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve o primeiro contato com a igreja que estava em Éfeso lá pelos anos 51, talvez 52, 50, uma faixa de tolerância aí, né? Mas com mais certeza no ano 51. Se você abrir lá em Atos 18, versículo 19, vamos ler esse versículo? Vê se é isso mesmo. Eu não anotei errado. Eu vou ler o versículo 18 também. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça, Paulo está vindo da Caia, está vindo de Atenas, mais precisamente Cencreia, porque ali ele fez um voto. Chegando a Éfeso, deixando-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. E logo em seguida ele prosseguiu a sua viagem. Nós temos aqui o primeiro contato, Paulo com Éfeso. E um outro texto aqui próximo vai falar que Paulo esteve com um grupo, ele conheceu um grupo de discípulos
que ainda não havia compreendido bem o Evangelho, ele vai terminar de anunciar o Evangelho para esses irmãos, eles vão ser batizados, enfim. A igreja em Éfeso tem esta origem. Podemos dizer que Paulo cooperou muito com esse começo, mas ele não é 100% o fundador da igreja em Éfeso, né? Provavelmente Apolo já havia pregado o Evangelho ali, e esse grupo inicial de discípulos se converteu provavelmente pela pregação de Apolo. Por isso que eles ainda não haviam sido batizados nas águas, né, apenas no batismo de João, e nem recebido o Espírito Santo, porque Apolo era judeu, e ele conhecia muito a lei, mas ainda não tinha plena compreensão do Evangelho. Depois Áquila e Priscila que vão instruir de forma completa Apolo e ajudá-lo então a se tornar um grande apóstolo também, né? E que muito ajudou o apóstolo Paulo. Mas eu queria que os irmãos guardassem essa época aproximada do primeiro contato de Paulo com a igreja de Éfeso, ano 51, 52. Aí você faz uma continha, você vai lá para João, ano 95, 96, nós temos aí um período aproximado de 45 anos, 40 a 45 anos, entre o momento que a igreja nasce e o momento em que João está escrevendo a sua carta lá no livro do Apocalipse, certo? Paulo retorna à igreja em Éfeso, capítulo 19, versículo 1 em Atos. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, é aquilo que eu estava dizendo para os irmãos há pouco: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Aí eles vão dizer, né? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo doutrina esses irmãos, batiza esses irmãos, e aí a palavra de Deus vai dizer que Paulo ficou 3 anos em Éfeso. 3 anos. Isso ocorreu anos 55, 56, 57, por aí. Eu queria que você guardasse isso também. A igreja em Éfeso teve o grande privilégio de ser ensinada, doutrinada, instruída, pastoreada pelo apóstolo Paulo por 3 anos. Ele não fez isso em nenhum outro lugar, por tanto tempo. E ele vai dizer lá em Atos 20, nós vamos ler depois, que ele ministrou a igreja de Éfeso todos os dias, durante 3 anos. De dia e de noite. Ele não fez isso em nenhum outro lugar. Nós temos um outro evento que envolve, né, a vida de Paulo com a igreja que estava em Éfeso, quando Paulo retorna da terceira viagem. Quando ele está de ida na terceira viagem, ele fica esses 3 anos em Éfeso. Depois de 3 anos, ele prossegue, passa por toda a região da Caia, da Macedônia, ele vai lá para a região da Caia, onde fica Atenas, Corinto, Cencreia. Quando ele retorna, ele passa de novo por Éfeso, não exatamente por Éfeso,
mas ele passa por Mileto, que é uma cidade muito próxima de Éfeso. E aí ele manda chamar todos os presbíteros, todos os anciãos da igreja de Éfeso, e tem uma longa conversa com eles. Eu queria ler o que Paulo falou para os anciãos da igreja que estava em Éfeso, depois dele ter ficado lá 3 anos pastoreando aquela igreja. Atos 20, por favor, irmãos, abram comigo, um pouquinho para frente aí, versículo 17. De Mileto mandou Paulo chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, e pela cilada dos judeus me sobrevieram. Veja o privilégio de Éfeso. Eles foram pastoreados por este homem. Guarde isso. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a minha vida proveitosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. Veja o grande privilégio de Éfeso. Éfeso foi pastoreada por aquele homem que o Senhor chamou na sua graça e o colocou para ser o exemplo de todos. E este era Paulo. E Paulo disse que pregou ali em Éfeso todo o desígnio de Deus. Que ele pregou ali em Éfeso o Evangelho da graça de Deus. Irmão, se Éfeso tivesse sido pastoreada pelo Vardeco, com toda certeza ela estaria caída lá no ano 95, né, arrebentada, se dependesse do Vardeco. Se fosse pastoreada pelo Celso, é a mesma coisa, né, Celso? Mas foi Paulo.
ninguém podia com paixão dizer, ó, você não fez direito. Ele fez direito. Você pregou o Evangelho nem a boca para esses irmãos. Não pregou. Ele pregou todo o desígnio de Deus. Você escandalizou os irmãos de Éfeso, Paulo, com o seu comportamento. Ele disse, não. Eu, desde o primeiro dia que estive no meio de vocês, vocês têm conhecimento de como eu tenho andado. Não foi assim? Verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Ninguém podia dizer, Paulo, você se esqueceu de mim. Eu morava lá no último bairro de Éfeso e você não me instruiu. Por isso eu perdi o primeiro amor. Não, Paulo diz que ele ensinou cada um com lágrimas. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos vivificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Paulo não roubou ninguém ali em Éfeso. Não pegou o dinheiro de ninguém. Vós mesmos sabeis que com estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, ou ajoelhando-se, orou por todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viram o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Irmãos, que privilégio tiveram de ter esse irmão com eles, né, durante todo esse tempo, ministrando a palavra de Deus. Neste grupo de anciãos que foi de Éfeso até Mileto, com certeza Timóteo estava nele, fazia parte dele. Timóteo ouviu estas palavras e ele conviveu com Paulo durante esse tempo ali na cidade de Éfeso. Outra coisa importante, irmãos, no ano de 64, alguns anos depois, para frente, Paulo vai escrever a primeira carta para Timóteo.
Paulo está preso em Roma, no seu primeiro aprisionamento, não o segundo, que foi o aprisionamento da morte, né? Mas no seu primeiro aprisionamento, ele escreve a primeira carta para Timóteo. Isso ocorreu no ano 64, mais ou menos. Então, 5, 6 ou 7 anos depois deste encontro aqui em Mileto, Timóteo é o ancião líder ali em Éfeso. Ele herda a liderança de Paulo, e foi o próprio Paulo que estabeleceu ele ali na cidade de Éfeso. E ele ficou vários anos em Éfeso. Então, a igreja em Éfeso teve o privilégio de ser liderada por esse discípulo do apóstolo Paulo. E não sei se você observou o que Paulo falou para Timóteo na introdução da sua primeira carta. Volte lá. Quando eu estava de viagem, capítulo 1, versículo 3, rumo a Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso. Timóteo já estava lá e Paulo disse: continue aí, porque você não pode sair daí. A igreja tem uma grande necessidade da sua presença aí. Mas uma outra informação importante: a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, agora é a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Ele escreveu ali por volta de 57. Alguns estudiosos, historiadores, admitem que pode ter sido até lá pelos anos 60, 61. Paulo escreve a sua carta aos Efésios. Então vamos montar aqui a sequência. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ano 64, Timóteo é o líder da igreja em Éfeso. Mas uns 3, 4 anos antes disso, Paulo escreve a sua carta para os Efésios. Por que é importante a gente fazer essa observação? Porque a carta aos Efésios é consenso que ela é a escritura mais elevada, espiritualmente falando, que Paulo escreveu, ou que o Espírito Santo usou alguém para escrever. Então, um pouco antes de Timóteo ser, com certeza, o ancião líder ali em Éfeso, a igreja em Éfeso está numa estatura espiritual muito elevada, porque é a época em que Paulo escreve a carta aos irmãos ali de Éfeso. Se os irmãos de Éfeso não tivessem aquela maturidade, Paulo não teria escrito aquelas coisas que ele escreveu. Eles não seriam capazes de discernir e de reconhecer aquilo. O autor da carta aos Hebreus, ele diz, num determinado momento, que ele tinha muitas coisas, fazendo no capítulo 5, se não me falha a memória, para escrever para os irmãos.
Mas ele não podia escrever, porque aquelas muitas coisas que ele tinha para escrever eram coisas difíceis de explicar e difíceis de entender, principalmente porque os irmãos para quem ele estava escrevendo tinham se tornado tardios em ouvir, ou crianças espiritualmente falando. Então, levando em conta esta regra, se Paulo escreveu a sua carta mais elevada para a igreja que estava em Éfeso, significa que ela era uma igreja com uma estatura espiritual muito elevada, senão ela não receberia aquela carta. Ele não mandou aquele conteúdo, por exemplo, para os Coríntios, nem para os Filipenses, mas mandou para os irmãos que estavam em Éfeso. Porque com certeza aquilo que ele escreveu era tudo aquilo que ele havia ensinado àqueles irmãos durante aqueles 3 anos. Ele disse que pregou para eles todo o desígnio de Deus. E aquilo havia florescido, aquilo havia se consolidado no coração deles, aquilo havia se tornado robusto na vida deles. E agora está Timóteo lá. 3, 4, 5 anos depois que Paulo escreve essa carta, ele vamos dizer assim, dá esse veredito a respeito dos irmãos de Éfeso. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita lá pelos anos 67, 66, um pouco depois. Paulo já estava no fim da vida dele. E nós temos algumas mudanças importantes de uma carta para outra, que com certeza estavam ocorrendo ali, onde Timóteo estava, porque ele estava em Éfeso. Paulo não ia falar aquelas coisas da igreja que estava lá em Roma, ele estava falando daquilo que Timóteo conhecia. Outra coisa importante, isso não está escrito na Bíblia, mas está fartamente documentado na história da igreja. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, e ele morreu em Éfeso. E ele viveu os últimos anos da sua vida, e não foram poucos, né? Na cidade de Éfeso. Então João foi para a cidade de Éfeso, e há bastante segurança quanto a isso, lá pelos anos 69, 70 da nossa era. E morreu no ano 103. Então, se ele escreveu o Apocalipse em 95, 96, e se ele foi para lá em torno do ano 70, fazia uns 25 anos mais ou menos que João morava em Éfeso. E ele pastoreou Éfeso junto com Timóteo. E não só Éfeso, mas se acredita que as 7 igrejas ali da Ásia, para as quais foram enviadas as 7 cartas, João tinha influência sobre todas elas, porque elas são pertinhas umas das outras. Então, quando o Senhor Jesus aparece a João e manda ele escrever para Éfeso que ela estava caída, porque tinha deixado o seu primeiro amor, quem era o pastor de Éfeso? O próprio João que estava escrevendo a carta. Ele não estava lá naqueles últimos dias, porque fazia algum tempo que ele estava preso na ilha de Patmos. Mas ele tinha vivido pelo menos as últimas 2 décadas
em Éfeso. E todos nós sabemos com qual título o apóstolo João é conhecido. Quem sabe? Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Eu fico imaginando como deve ter sido terrível para João ouvir isso do Senhor. Que a igreja onde ele serviu tantos anos como bispo estava reprovada nesse quesito. Você gostaria de ser liderada pelo apóstolo João? Se tivesse uma igreja em Santa Bárbara e que o apóstolo João fosse pastor, você não dava para lá? Dava, senhor? Tinha que mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida que ninguém ali em Éfeso teria coragem de dizer para o apóstolo João: ó, a sua congregação João está reprovada. Só um podia fazer isso, e ele fez. Aquele que tem os olhos como chama, como tocha de fogo. Aquele que conhece os corações. Aquele que vê todas as coisas. Aquele que não se deixa enganar pela aparência das coisas. Aquele que não é confundido pela dissimulação humana. Aquele que entra com a sua palavra lá nas entranhas do homem e faz separação entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Ele conhecia o profundo da igreja de Éfeso e ele disse: ela abandonou o seu primeiro amor e está caída. Mas como nós temos que aprender com essas coisas? Nós somos apressados em carimbar com o nosso carimbo de ok, de aprovado, coisas segundo o nosso entendimento, segundo as nossas opiniões, segundo aquilo que nós consideramos que está certo. Se é o fulano de tal que está fazendo, eu assino embaixo. E o outro lado também é verdadeiro. Dali não pode vir nada de bom. Porque disseram a respeito do próprio Senhor. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Amados, eu queria dizer mais algumas coisas para os irmãos, nesse primeiro momento, que estão relacionadas com a cidade de Éfeso. Portanto, para nós, nós sabemos que a cidade de Éfeso era na época, uma cidade grega. Apesar de ela estar do outro lado do mar, ali na região da Ásia, que hoje é território da Turquia, mas na época era uma cidade grega, que sob o Império Romano, sob o domínio do Império Romano, ela prosperou muito. Ela já era uma cidade muito próspera, muito antiga, era uma capital ali da região, mas
quando o Império Romano entrou naquela região e dominou aquela região, Éfeso se tornou uma espécie capital do Império Romano ali na Ásia, naquela região. E, segundo os historiadores, nos dias de Paulo, Éfeso tinha em torno de 250 até 600 mil habitantes. Então, menos de 250 não, mas há possibilidade até de 600 mil habitantes. Era, se eu não me falha a memória, a sexta maior cidade do mundo na época. Até hoje está lá um ginásio de esporte, que também era uma espécie de teatro, a céu aberto, com capacidade para 25 mil pessoas. Tem algum teatro aqui na região que comporta 25 mil pessoas? E era uma cidade muito idólatra. Nela estava o templo, né, da deusa Diana, ou Artemis, né, que se trata do mesmo ídolo, com o seu grande templo, considerada por muito tempo uma das maiores maravilhas do mundo, né, que até hoje é muito visitado. Estava lá em Éfeso, cidade com grandes prédios, grandes edificações. Era uma cidade que tinha um porto, que está muito próxima do mar, mas tem um rio que cortava a cidade, né, que era usada como porto. Então, uma cidade que desfrutava de um padrão de vida, tanto econômico como intelectual, elevadíssimo. Todos queriam morar em Éfeso. Havia muito luxo ali, muita riqueza, muito conforto, muito conhecimento. Imagine para aquela época uma cidade com a população de Santa Bárbara americana junto. Era nesse ambiente que estava a igreja do Senhor Jesus. Moravam muitos judeus ali, muitos. A religião judaica era bastante fundida ali, muito praticada. Importante a gente ter compreensão disso. Então eles tiveram um grande começo. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos em relação a algumas questões bem voltadas mesmo para a igreja do Senhor ali. Como vimos lá em Atos 20, 27, eles tiveram o privilégio de começar ouvindo e recebendo todo o desígnio de Deus. Às vezes eu compartilho com alguns irmãos, eu falo, poxa, eu gostaria de ter ouvido, recebido, crido as coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração hoje, lá no começo da minha conversão. Às vezes eu fico imaginando como teria sido a minha vida, quais os caminhos que eu teria andado, com quem eu teria andado,
as decisões que teria tomado. Talvez todos nós que estamos aqui temos uma observação que precisa ser feita aí. Mas os irmãos de Éfeso não tinham esse problema. Não tiveram esse problema. Absolutamente tudo foi colocado na mesa para aqueles irmãos. Tudo. Todo o desígnio de Deus. Não havia dúvida lá em Éfeso por falta de ensinamento, de instrução, de revelação. Porque aquele que falava viram completamente o Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse para os irmãos de Éfeso: vocês, quando leem o que eu estou escrevendo, podem compreender, aliás, podem perceber a compreensão que eu tenho dos mistérios de Cristo. Irmãos, até na vida secular aí é assim, né? Uma criança vai na escola e ela não aprende direito as primeiras coisas, ela vai capenga pro resto da vida, não é assim? Quem não aprende matemática lá no começo, não aprende nunca mais. Havia um grupo de irmãos ali no começo que havia recebido um pedaço do Evangelho, tinham sido batizados no batismo de João, não sabiam nem que tinha o Espírito Santo. Chega Paulo, a primeira coisa que ele faz é corrigir tudo aquilo lá. Talvez se fosse hoje, dependesse de nós, aqueles irmãos continuariam no batismo de João pelo menos por uns 20 anos, até descobrir que não é o Evangelho, o batismo ideal. Já teriam fundado a igreja do batismo de João Batista. Mas eles não. Abra Efésios um pouquinho comigo. Capítulo 1, versículo 15. Olha que interessante. Paulo está orando e ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Paulo havia recebido esse testemunho pouco tempo depois de ter saído de lá, que a fé dos irmãos havia crescido e que eles estavam avançando muito no amor de Deus, em todas as suas implicações. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Paulo está dizendo assim para os irmãos de Éfeso: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Olha que testemunho que Paulo está dando a respeito dos irmãos de Éfeso. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Os irmãos de Éfeso podiam discernir o ensinamento de Paulo a respeito do mistério de Cristo. Em outras palavras, eles também alcançavam na sua compreensão, no seu coração, no seu discernimento, o mistério de Cristo que Paulo alcançou.
Versículo 14, do capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Irmãos, o que Paulo está aqui pedindo nessa oração em favor dos irmãos de Éfeso é muito grande. Ele está clamando para que o Senhor enche a medida dos irmãos de Éfeso até derramar, desejando que eles conheçam toda a plenitude de Deus, Cristo Jesus. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Nós temos aqui isto relacionado com a igreja que estava em Éfeso. No capítulo 4, versículo 10, nós vamos já encerrando por aí. Capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui está o progresso, essa caminhada firme, profunda, elevada, que os irmãos de Éfeso estão fazendo no Senhor. Paulo não está falando de coisas simples, coisas relacionadas com a infância espiritual. Ele está falando da plenitude em Cristo, da edificação plena do corpo do Senhor, da justa cooperação de cada parte,
do discernimento espiritual, ao ponto de não ser enganado. Tudo isto era real, presente, experiência dos irmãos Aviliano. No ano de 60, 62, mais 64, aliás, 94, 95, 96. O que se lê sobre Éfeso é bastante diferente disso. Eles têm algumas virtudes. Nós vamos dar uma olhada para elas em outra ocasião. Mas essa profundidade espiritual, esse primeiro amor, isso que realmente o Senhor busca no seu povo, já não havia mais. E ela estava caída e precisava de arrependimento. Quero citar rapidamente, irmãos. Se o Senhor fala para a igreja de Éfeso retornar ao primeiro amor, guarda aí, fica bastante claro que um dia ela amou o Senhor e viveu esse amor, certo? Quando nós lemos a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, Paulo fala para aqueles amados que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam nunca havia subido ou passado pelo coração humano. Aquilo que sempre foi um mistério, sempre esteve escondido, que nunca foi mostrado a ninguém. Agora, para aqueles que o amam, isto foi revelado. Se Éfeso amou o Senhor, agora estava caído ou enfraquecido em relação a esse amor, mas num momento ela amou o Senhor, por um momento ela amou o Senhor. Certamente o Senhor cumpriu a sua palavra. E o Senhor mostrou a Éfeso toda a grandeza da sua herança, todas as suas riquezas eternas que até então nunca havia subido ao coração humano. Guarda isso. Homens que viram o que ninguém antes havia visto, e nem pode ver até hoje. Virando as costas do Senhor. Vou ler para você. Está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios ou Éfeso amou o Senhor. Então o Senhor mostrou para Éfeso as suas preparações. Alguém que comeu, que bebeu, que viu, que tocou, que sentiu, que cheirou
que foi colocado debaixo, dentro desse poder de vida e de glória e de tudo mais que o Senhor dispensou à igreja em Cristo Jesus, Éfeso participou. Mas ela está de costas do Senhor alguns anos depois. Paulo esteve lá, Timóteo esteve lá, João esteve lá, ouviram todo o Evangelho, viram as maiores riquezas, tiveram as maiores experiências com o Senhor, foram considerados maduros espiritualmente. Mas estavam caindo. E aqui fica uma pergunta, irmãos, que nós precisamos de resposta. O que aconteceu? Como que isso aconteceu? Corremos esse risco? Estamos nisso também? O que Éfeso teria que fazer para restaurar o seu primeiro amor? Porque não era uma questão de tomar uma decisão apenas, vamos voltar. Pois o Senhor disse a João que eles deveriam se arrepender e voltar às primeiras obras. Então, se eles caíram deste amor e a volta implicava em retomar as primeiras obras, há um caminho que foi abandonado. E se eles quisessem verdadeiramente demonstrar arrependimento e retorno ao princípio, estas primeiras obras deveriam ser retomadas. E confiamos que o Senhor vai nos ajudar. E que a palavra de Deus vai trazer julgamento para o nosso coração. Porque, amado, às vezes eu fico pensando nisso. Quão terrível é se, quando chegarmos à eternidade, isto for dito a respeito de nós. E quão terrível é se o Senhor estiver dizendo isso a respeito de nós hoje. Concorda comigo? Porque se esses irmãos tropeçaram, qualquer um pode tropeçar.